meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, né? Fazer um vídeo para a gente não ficar parado com o nosso curso de Crisma, né? Hoje a gente vai fazer o nosso terceiro vídeo, se não me engano, né? Eu espero que vocês estejam gostando, tenham clareando a mente de vocês sobre a questão da nossa fé, né? Então vamos começar. Fazer a oração, fechar nossos olhos, pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, iluminar nosso entendimento, iluminar nosso coração, abrir os nossos ouvidos, abrir também o nosso coração para que possamos acolher a verdade de Deus, que cura, que nos salva, que nos liberta. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá então, sem demoras. A gente vai ver hoje, né, a gente viu que o homem é capaz de Deus, né, vimos que através da nossa inteligência, através da razão, a gente consegue compreender que Deus existe. Né? E hoje a gente vai ver aqui, no parágrafo 50, Deus vem ao encontro do homem. Está dizendo aí no parágrafo 50 do Catecismo. Mediante a razão natural, o homem pode conhecer a Deus com certeza a partir de suas obras. Né? Foi o que nós já vimos, que o homem, através das obras da criação, a gente consegue compreender, entender que tem um Deus maravilhoso. Né? Qual é a glória de um artista? É a sua obra. Né? Você pega uma imagem, você pega até mesmo, por exemplo, um avião. Quem construiu o avião? Olha que maravilha que é. Então é a glória do seu autor. Então a criação dá glórias a Deus. Né? Então através da criação nós compreendemos, entendemos que existe um Deus, existe um poder maior do que tudo isso que nós vemos e sentimos. Mas existe outra ordem de conhecimento que o homem de modo algum pode atingir por suas próprias forças, a da revelação divina. Então a gente consegue compreender que Deus existe através da criação, né? Através de dentro de nós, olhar para dentro de nós, olhar para fora de nós, através da criação. E também, uma segunda ordem, como o Catecismo está dizendo, a revelação divina. Né? Deus se revelou. Nós jamais poderíamos compreender ou dizer que existe um Deus se ele não se revelasse. Né? Assim, mais intimamente como nós conhecemos hoje. Através da criação nós vemos que existe um poder sobrenatural, um Deus que fez todas as coisas. Mas conhecer esse Deus, conhecer essa realidade divina, só através da revelação. Como, por exemplo, a Santíssima Trindade. Não foi nenhum Papa, nenhum santo que criou o dogma da Santíssima Trindade. Foi revelado. Né? Jesus veio e revelou. Eu sou Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Quando a gente vê isso, as passagens bíblicas lá no Evangelho, se não me engano, no Evangelho de Mateus, está falando do batismo de Jesus. Jesus ele, naquele momento é batizado, né? A voz do alto vem e diz: este é meu filho bem amado, em quem pôs todo o meu afeto, ou seja, a voz do Pai. E está dizendo ali também que uma nuvem, uma pomba parou sobre Jesus, pousou na cabeça de Jesus, é o Espírito Santo. Então é uma manifestação clara da Santíssima Trindade. Jesus, em outra passagem do Evangelho de São João, fala assim: eu e o Pai somos um, somos um só. Então, o dogma da Santíssima Trindade foi revelado. Então, nós cremos em um único Deus, que são três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Então, três pessoas e um único Deus. Né? Vamos para o outro parágrafo. Parágrafo 68 do Catecismo. Está dizendo aí: por amor, Deus revelou-se e doou-se ao homem. Então, por amor. Né? Então, a resposta de Deus a nós, né? Por amor. Deus nos fez por amor. Deus veio ao nosso encontro por amor. Por amor, Deus revelou-se e tornou-se e doou-se ao homem, nem se doa.
traz assim uma resposta definitiva e superabundante às questões que o homem se faz acerca do sentido e do objetivo de sua vida. Então, essa revelação, essa doação que Deus dá ao homem, traz para nós uma resposta definitiva e superabundante. O que é essa resposta definitiva? A igreja não vai mudar a sua resposta. Sobre o quê? Sobre essas questões que o homem está dizendo aqui no parágrafo 68. As questões que o homem faz acerca do sentido e objetivo da vida. Qual você se pergunta, eu me pergunto, quem sou eu? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da morte? O que eu estou fazendo nessa vida? O que eu vim fazer nessa terra? Então a igreja traz essas respostas de uma maneira definitiva e superabundante. Definitiva, a igreja não vai mudar. Então quem sou eu? Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Né? Qual é o sentido da vida? O sentido da vida, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo e a Deus servi-lo de todo o coração. Esse é o sentido da vida. Esse é o sentido da vida. Amar a Deus e servi-lo. Assim como o demônio, quando o seu grito de revolta contra Deus, ele, que era um anjo bom, um anjo criado por Deus, disse: não servirei e não adorarei. Porque ele sabia que essas duas coisas são importantes, servir e adorar. Então, qual é o sentido da nossa vida? Servir e adorar a Deus. Parágrafo 69. Deus revelou-se ao homem, comunicando-lhe gradualmente seu próprio mistério, por meio de ações e de palavras. Então, como é que foi essa revelação de Deus? Como é que está sendo essa revelação de Deus? Deus revelou ao homem comunicando gradualmente, ou seja, devagar, o seu próprio mistério. Então, Deus se revelou aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, depois se revelou a Noé, depois se revelou a Abraão, depois se revelou a Moisés e depois se revelou definitivamente a nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja, quando ela vai comunicando o próprio mistério do Cristo em ações e palavras, ela vai fazendo isso devagar. No Evangelho de São João, no capítulo 16, no versículo 12 ao 13, está Jesus dizendo aos apóstolos na última ceia: muitas coisas eu tenho a dizer-vos, mas vocês não estão preparados para suportar agora. Quando eu enviar o Espírito Santo Paráclito, ele ensinar-vos-á toda a verdade. Veja que esse ensinar-vos-á é um verbo que está no futuro. Então, o Espírito Santo vai ensinar a igreja, ensinar-vos-á devagar, de acordo com os séculos. Porque os apóstolos, o psicológico dos apóstolos não estavam preparados para compreender tudo aquilo que nós sabemos hoje, tudo aquilo que a igreja sabe hoje. Então, ao longo dos séculos, a igreja, o Espírito Santo foi revelando à igreja toda a verdade. Parágrafo 70. Para além do testemunho que Deus dá de si mesmo nas coisas criadas, ele manifestou-se pessoalmente aos nossos primeiros pais. Falou-lhes depois da queda, prometeu-lhes a salvação e ofereceu-lhes sua aliança. Então, para além do testemunho que Deus dá de si mesmo nas coisas criadas, ele manifestou pessoalmente aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, se manifestou a eles. Né? E falou-lhes, depois da queda, do pecado, depois que Adão e Eva pecaram, tiveram o pecado original, que é a desobediência, prometeu-lhes a salvação. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, Deus disse, depois do pecado original, depois que o homem tinha pecado contra ele, o homem e a mulher, Deus disse para a serpente: porém ódio, Gênesis capítulo 3, versículo 15, colocarei ódio entre a tua descendência da mulher. Então, a igreja fala que isso aqui é o primeiro anúncio do Evangelho. Nossa Senhora que ganhou Jesus e Jesus que pisou na cabeça da serpente, que nos trouxe a vida nova. Parágrafo 71. Deus fez com Noé uma aliança eterna entre ele e todos os seres vivos. Esta há de durar enquanto durar o mundo. Então, Deus, lá na história de Noé, fez aquele dilúvio, que matou todos os seres humanos, que morreu todos os animais, exceto aqueles que ficou dentro da arca com Noé. Então Deus fez uma aliança com Noé, aquela aliança que até hoje nós vemos hoje, um arco-íris. O arco-íris não é um símbolo do movimento LGBT, O arco-íris é um símbolo cristão, é um símbolo que Deus fez a sua aliança. E todas as vezes que Deus fazia aliança com o seu povo, Deus fazia uma aliança com o seu povo, dava
Essa aliança tinha que ser algo que fosse visível, né? Algo que fosse visível aos olhos das pessoas, para que as pessoas lembrassem da aliança que Deus fez com o seu povo. Então, essa primeira aliança foi uma aliança de Deus com Noé, que era com uma família, né? Deus fez uma aliança primeiro com uma família e deu essa aliança com o arco-íris. Parágrafo 72. Deus escolheu Abraão e fez uma aliança com ele e sua descendência. Daí formou seu povo, ao qual revelou sua lei por intermédio de Moisés. Então, primeiro que Deus escolheu Abraão. Abraão foi um homem que vivia lá na Caldeia, no Egito, né? Então Deus escolheu Abraão para que através de Abraão fosse feito um povo, né? Então Deus tirou Abraão lá da sua terra, da terra da Caldeia, no Egito, e trouxe para a terra prometida. E ali Deus já fez uma aliança com Abraão. Ali já não era mais uma família, era um povo. Era uma constituição de um povo, de uma comunidade, né? E Deus fez uma aliança também com Abraão. E no mesmo parágrafo está dizendo que daí formou o seu povo, né, através de Abraão que teve Isaac, Isaac depois teve Jacó, né? Então o nome dos três patriarcas que nós temos, Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó teve seus 12 filhos, onde gerou as 12 tribos de Israel, onde foi formado o país de Israel. E está dizendo no catecismo que daí formou seu povo, ao qual revelou sua lei por intermédio de Moisés, pelo intermédio de Moisés. Então, a aliança que Deus fez com o povo, depois de Abraão, foi com Moisés. E qual foi essa aliança? Os 10 mandamentos. Lá no Monte Sinai, que Moisés foi no Monte Sinai, ficou na montanha durante 40 dias e voltou trazendo as 2 tábuas da lei. A primeira tábua da lei tinha os 3 primeiros mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, né? E na época era guardar os sábados de festa. Guardar os sábados. Hoje para nós é o domingo. E mais para frente nós vamos explicar sobre isso. E na segunda tábua estavam os outros 7 mandamentos referentes a nós. A primeira tábua falando sobre a pessoa de Deus, o respeito a Deus. A segunda tábua falando em direção a nós, seres humanos, né? Parágrafo ainda, o 72 ainda. Pelos profetas, preparou este povo a acolher a salvação destinada à humanidade inteira. Então, através dos profetas, Deus foi se revelando também ao povo para que ir catequizando esse povo, para que essa salvação fosse para a humanidade inteira. Os judeus, na época de Jesus, os judeus eles achavam que a salvação que Deus tinha trago para eles era só para eles, não era para o resto do mundo. E com Jesus não. Jesus revelou isso. Jesus revelou que o sacrifício que ele teve na cruz foi para salvar não somente o povo judeu, mas para salvar toda a humanidade. Por que São Paulo muitas e muitas vezes foi flagelado, foi preso, foi judiado? Porque ele não só levava a salvação, o anúncio de Jesus Cristo para o povo judeu, mas também principalmente para os pagãos. E os judeus vendo isso, que eles estavam querendo trazer os pagãos de novo para perto desse Deus verdadeiro, os judeus ficavam bravos com São Paulo e queriam matar São Paulo, né? Queriam prendê-lo, queriam expulsá-lo de suas cidades, porque para eles não entendiam isso. Alguns deles não entendiam que a salvação eles achavam que era só para eles. E a salvação não é só para eles, a salvação é para todos. Então Deus fez uma aliança com Noé, com o arco-íris, fez uma aliança com Abraão, né? O Abraão foi feito com uma circuncisão no órgão genital masculino, onde todo primogênito judeu tinha que se consagrar a Deus, né? Fez uma aliança com Moisés, que é os 10 mandamentos, né? Hoje eu escutei isso, muito interessante. Por que a aliança, né? O sentido da aliança. Aliança para o casamento. O que é um círculo aliança? Aliança no círculo. Por dentro, esse círculo por dentro quer dizer que quem está dentro dessa aliança não pode sair. E quem está fora dessa aliança não pode entrar. Esse é o sentido, por exemplo, do casamento. Quem está casado tem uma aliança. Quem está casado tem uma aliança. Os dois que vivem essa aliança não podem trair um ao outro. Então não podem, eles que estão dentro eles não podem sair para ter outros relacionamentos. E quem está fora também não pode entrar nesse relacionamento, que é uma aliança só de 2 pessoas. Então olha a aliança que Deus fez com Noé, com Abraão, com Moisés, e a única e a maior de todas as alianças foi feita com Jesus Cristo. Parágrafo 73 está dizendo que
Deus revelou-se plenamente enviando o seu próprio Filho, no qual estabeleceu sua aliança para sempre. O Filho é a palavra definitiva do Pai, de sorte que depois dele não haverá outra revelação. Depois que Jesus veio e nos salvou na cruz, ele fez uma aliança. Qual é a aliança? A aliança da cruz. Essa eterna aliança, né, que nós vemos nas Santas Missas. Jesus Cristo trouxe uma revelação definitiva. Nada nem ninguém pode trazer uma revelação nova. Nós vemos aí que Allan Kardec falou que veio, que um anjo apareceu para ele, falando da doutrina do Espiritismo. Vemos Maomé, que um anjo também apareceu para ele, trouxe a cultura, a religião dos muçulmanos. Para nós católicos, não. A revelação é definitiva em Jesus Cristo. Se nós acreditamos que Jesus Cristo é Deus, nada mais e nem ninguém vai trazer uma revelação nova. Não vai ter uma revelação nova para nos trazer felicidade. Em Jesus Cristo, essa revelação já está concluída. E em Jesus Cristo, essa revelação está acabada. Né? E a igreja vai pregando isso ao longo dos séculos. Então, em Jesus Cristo, existe essa revelação definitiva. E em Jesus Cristo, o sinal que Deus fez com a humanidade em Jesus Cristo é o sinal da cruz. Por isso que todas as vezes que nós começamos uma oração, terminamos a oração, começamos o nosso dia, agradecemos por um alimento, fazemos uma oração, né? Nós sempre fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa é o sinal de nós cristãos, o sinal da Santa Cruz. Né? Pelo sinal da Santa Cruz, nos salvou, nos redimiu de todo pecado. Amém? Então, gente, nesse dia de hoje, né, dia 2 de maio, queria falar uma coisa para vocês. Ontem nós celebramos São José, né, coloquei até lá no grupo umas mensagens sobre São José, uma música muito bonita. E o mês de maio é o mês dedicado a Maria, né, Nossa Senhora. Então, é pedido a nós catequistas que nós fazemos em casa um oratóriozinho, uma imagem, uma vela, uma cruzinha, que você, meu irmão e irmã da Cris, eu queria pedir se você, que dentro da sua casa, você possa fazer esse oratório, em cima de uma mesinha, que você possa colocar uma imagem de Nossa Senhora, uma velazinha, né, um arranjo de flor, fazer um oratório para honrar a Nossa Senhora nesse mês de maio. Né, e sem esquecer de rezar o terço, todos os dias, se for possível, às 6 horas da tarde. A Canção Nova, eu, minha filha, minha esposa, a gente sempre reza a Canção Nova às 6 horas da tarde. E é muito bom, né, porque rezar sozinho é muito ruim. Então rezar com mais gente é sempre bom. E eu quero passar para vocês, para esse mês de maio, esse livro aqui, ó, Glórias de Maria. Eu ainda estou terminando de ler esse livro. Livro espetacular, tá? É da editora Santuário, tá? Eu ganhei esse livro de presente com a turma passada. Muito bom livro. Esse livro aqui faz a gente ter mais confiança em Nossa Senhora. Esse santo aqui, Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, né? Cada capítulo do livro tem uma história de algo que aconteceu de Nossa Senhora com alguém. Então, um livro que faz a gente amar Nossa Senhora, confiar nela. Então, você que vai assistir esse vídeo, você possa colocar lá, eu assisti o vídeo, e bota lá, Glórias de Maria. Aí eu vou saber que você assistiu o vídeo. Amém? Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.